Então, vamos começar passo a palavra nesse momento, pelo Valeir Hertler, secretário de Assuntos Jurídicos da Central Única dos Trabalhadores, para falar sobre o tema. Repito, o tema que ele começa na área de serviço público, mas também se estende naturalmente também para a área dos trabalhadores da área privada, porque nós queremos que todos tenham o direito da contribuição que é paga pelos trabalhadores para a sua entidade. Valeir. Primeiramente, bom dia a todos e todas que estão presentes na sessão, né? Na audiência pública. Bom dia, Paim. Agradecer você pela oportunidade, pela provocar esse debate que é muito importante e cumprimentar os demais companheiros da mesa, das demais centrais sindicais. É um tema muito importante porque a gente tem debatido ultimamente bastante esse tema e o movimento sindical tem sofrido um ataque sistemático dos meios de comunicação, do Ministério Público do Trabalho, uma ofensiva muito grande contra os sindicatos nesse tema, e muitos sindicatos sendo condenados, muitos a não descontar mais a contribuição negocial, assistencial, confederativa e uma situação muito ruim e complicada, né? Porque até não tem nenhum ataque sistemático aos empresários, que tem um desconto muito pompudo, bem além do que os desconta dos trabalhadores, né? Então, esse tema de financiamento sindical, Paim, você sabe, um dos fundadores da CUT, como falou, agradecer a menção. A gente acabou de sair do congresso agora que terminou na sexta-feira, foi impostada a nova direção da CUT, um congresso muito importante, chapa única, vai continuar por mais um mandato na presidência da CUT, e agora eu sou o secretário de Assuntos Jurídicos da CUT nesse novo mandato. Então, obrigado pela menção. E como foi um congresso muito importante, na abertura do congresso estava presente a Dilma, o companheiro Lula. Acho que foi um dos melhores pronunciamentos que a Dilma fez até hoje, do meu ponto de vista, todos que eu vou assistir. A Dilma fez um pronunciamento muito, muito importante. Se todos tiverem a oportunidade de assistir, entre na página da CUT e vê tanto o pronunciamento do Lula quanto da Dilma. O próprio pronunciamento do Wagner foi muito bom na nossa abertura do Congresso. Foi, acho que, muito importante. Espero que realmente ela siga naquele caminho, daquele pronunciamento, que acho que é muito, muito importante. Não podemos admitir nenhum tipo de golpe numa presidente eleita. Podemos ter crítica, como sempre tivemos, como a CUT sempre faz, que questiona a política econômica, mas o Estado Democrático de Direito não podemos, de hipótese alguma, não garantir. Essa questão do custeio do movimento sindical é um tema importante, a gente debateu muito. Estamos recuperando a questão do Fórum Nacional do Trabalho. A gente debateu, por mais divergência que tínhamos, chegamos no entendimento, tanto todas as centrais sindicais, das entidades sindicais e inclusive da questão patronal, né? Que discutimos naquela ocasião, acabar com o imposto sindical, substituindo pela contribuição negocial, discutido, aprovado na Assembleia, com limite de desconto. Isso foi o que saiu do Fórum das Centrais Sindicais, os Fórum Nacional do Trabalho. Com o reconhecimento das centrais sindicais, a Lei 11.648, tinha naquela ocasião um projeto de lei acordado entre todas as centrais sindicais, assinado por todas as centrais sindicais, que foi encaminhado, inclusive, para o Executivo, aonde que nós instituímos a contribuição negocial, discutida e aprovada na Assembleia, aprovado e descontado de toda a categoria, porque se tu negocia a convenção coletiva, o acordo coletivo, ele beneficia toda uma categoria. Então, não tem o porquê só os associados tá pagando, contribuindo, inclusive, as decisões que tem, tanto do STF como do TST nesse sentido, né? E, infelizmente, até hoje está parado. Depois, a CUT continuou defendendo essa questão e não teve mais êxito. As demais centrais sindicais retiraram o apoio dessa proposta de projeto de lei. Eu acho, inclusive, um contrassenso, porque hoje nós recebemos todo um ataque sistemático do Ministério Público do Trabalho, do TST, do STF, em função do imposto sindical. Hoje, inclusive, o imposto sindical, qualquer um pode entrar no site do Ministério do Trabalho, está lá, inclusive, todos os sindicatos, a arrecadação que tem de cada entidade. Então, cada um pode verificar, e tanto da patronal como do imposto sindical. Então, o próprio TCU, hoje, vai para cima das entidades sindicais, quer que realmente esse valor que é descontado dos trabalhadores, que em forma de imposto para estatal, tenha sido, inclusive cobrando
Nós, lá dentro do CRT, discutimos o próprio TCU cobra que realmente altere um projeto de lei, mude a lei, que é onde possa dar poder de fiscalização do TCU, CGU, na questão do imposto sindical. E é importante a gente estar discutindo essa questão, que é importante ter um mínimo inclusive, fizemos bastante esse debate agora no Congresso, na sexta-feira passada, esse tema. A CUT tem uma proposta que é que fim do imposto sindical, mas desde que seja aprovado a contribuição negocial. Não vamos acabar com o imposto sindical, não somos responsáveis, a gente sabe o que é, sabe a necessidade que as entidades sindicais têm da contribuição. A gente acha que uma contribuição mais democrática é muito melhor, é mais salutar. Inclusive, as decisões tanto do STF e do TST são vinculadas à questão que acho que é uma discrepância, o imposto sindical. Mas não só para os trabalhadores, mas o imposto sindical patronal também, que tem, bem poupudo o imposto sindical. E aonde que a gente possa estar discutindo, que tem a questão da representatividade, que os sindicatos negociam, que hoje tem muito sindicato, inclusive de gaveta, e cobra imposto sindical, não faz nada. Nós temos mais de 2.000 sindicatos que não negociam, mas recebem imposto sindical mensalmente. Então, acho que não podemos concordar que esse tipo essas temáticas existentes, né? E tem hoje nós temos hoje, inclusive, quando eu falei, inclusive, quando foi instalada a comissão criada na Câmara, na Câmara dos Deputados, que não adianta nós criar também um projeto de lei onde que permaneça a OJ 017 no TST, o precedente normativo 119. Então, depende da lei que a gente criar, pode ser uma boa lei, ou a gente vai enxugar gelo, que pouco vai adiantar, porque se o TST continuar com aquela posição deles. Então, por isso tem que pensar muito bem no projeto de lei onde possa realmente dar guarida nesse sentido, porque é um ataque sistemático. Por exemplo, sempre digo, não uso outro exemplo, eu digo o exemplo do meu sindicato. Meu sindicato combativo, que negocia. Nós tínhamos a contribuição negocial discutida, aprovada da Assembleia, com direito de oposição. Nós recebíamos mais de 5.000 cartinhas por desconto. Mesmo assim, o Ministério Público do Trabalho entrou com ação contra o meu sindicato. Nós comprovamos, umas caixas de carta, o período que tem de carta, inclusive, e o Judiciário diz que não é permitido, porque a OJ 017, Presidente Normativo Sindical, Presidente Normativo 119, dá guarida para a Justiça do Trabalho fazer esse tipo de atrocidade. Então, o Sindicato Democrata tem direito de oposição e, mesmo assim, foi condenado a ele não pode mais fazer nenhum tipo de desconto nesse sentido. E tem algumas questões que a gente tem que debater, Paim, porque tem uma diferença muito grande entre o que as entidades patronais arrecadam e que as entidades de trabalhadores arrecadam. A CUT, todo mundo sabe, está divulgado. A CUT, ano passado, ela arrecadou 60 milhões de imposto sindical. 60 milhões que cabe à CUT 10% do imposto sindical. Enquanto que só do Sistema S, que tu fala que é obrigatório, o que é uma indecência é o valor repassado para as confederações patronais e para as federações patronais. 9% de tudo que arrecada o Sistema S, para o SES e SENAI, é repassado para as federações patronais e para a confederação patronal. Então, o SESI teve 15 bilhões de arrecadação ano passado. Então, 1.350 bilhões foi repassado para as federações patronais e para a confederação patronal. Isso é uma discrepância, é um absurdo. Então, por que o patrão não recebe tanto dinheiro e os trabalhadores o pouco que arrecada tem todo um ataque? Então, a maior central sindical recebeu 60 milhões, enquanto que o Sistema S distribuiu 1.350 bilhões para cada federação, para as federações e para a confederação. Então, imagina, é um absurdo. Então, por isso que tem toda a propaganda do Paulo Scaff contra a CPMF com dinheiro do Sistema S. Então, por isso que tem todo olha o potencial que eles têm. Olha quantos lobistas tem dentro do Congresso, todo com dinheiro do Sistema S, que é um imposto sindical todos os meses. 3 impostos sindical todos os meses, quando nós temos um imposto sindical por ano que é atacado. Então, isso que a gente tem que fazer um debate nesse sentido. Exemplo, o SESC Senac tem 4 legislações do Sistema S de distribuição para o patronal. A CNC recebe 3% de toda a arrecadação do imposto sindical. Só o SESC arrecadou 7 bilhões no ano passado.
Então, a CNC recebeu 210 milhões. A CNC recebeu 210 milhões. E as federações estaduais receberam mais de 210 milhões, distribuído entre elas pela arrecadação. Então, acho que nós temos que discutir. Cadê o princípio da isonomia? Por que esse dinheiro só vai para as federações patronais, não vai para as federações e para as confederações dos trabalhadores? Então, acho que nós temos que fazer um debate muito sério nesse sentido de financiamento sindical. Tem que entrar 10 minutos para cada um, só para alertar, mais 5, tem mais 5. Sim. É um contrassenso, nós estamos debatendo nesse sentido. Então, por isso que a gente tem que fazer, acho que nós estratégias sindicais, todos têm que ter muita responsabilidade de fazer um bom debate, fazer com que realmente a gente construa um projeto de lei para conseguir resolver essa situação. Porque a PEC do Blário Maggi não resolve a situação, pelo contrário. Ela tira o imposto sindical da PEC, deixa somente a contribuição confederativa, e a contribuição confederativa teve uma decisão recente do STF. Só pode ser descontado de associado. Então, ao invés de ter um projeto de lei para melhorar, muito pelo contrário, piora a situação das entidades sindicais. E o projeto 245/2003 não resolve a situação. Então, acho que podemos estar discutindo com toda acho que é importante a tua iniciativa. Nós estávamos fazendo um debate com as centrais sindicais, nós já achamos uma alternativa. Achou uma alternativa sobre essa questão do financiamento sindical. Tem várias questões que temos que discutir, Paim, porque tem vários projetos tramitando aqui no Senado, inclusive. Nós temos que discutir o financiamento sindical, mas temos que discutir a situação do movimento sindical. Hoje, o setor privado foi recepcionado recentemente pelo STF, o artigo 543 da CLT, onde nós tínhamos feito um trabalho todo com o TST, tinha passado de 7 para 14 dirigentes com estabilidade. Agora o STF recepcionou o artigo 543, que dá estabilidade somente para 7 dirigentes sindicais. Hoje, o setor privado, a maior dificuldade é montar uma chapa para te concorrer à eleição do sindicato. Porque você tem que falar a verdade. Tem estabilidade? Não, pode. Se o patronal questionar, se a tua empresa questionar, tu pode não ter estabilidade. Então, essa situação nós temos que estar conversando, porque o setor privado é muito complicado. Onde que o setor público não tem problema em montar uma chapa com o número que quiser, porque tem estabilidade no emprego. E nós, do setor privado, tem um ataque sistemático, não só no financiamento das entidades sindicais. Hoje tem vários sindicatos morrendo de inanição, porque tu não pode descontar nada, e o próprio imposto sindical tem uma limitação, muitas vezes ele não supre toda a demanda das entidades sindicais, até porque no setor público, a maioria dos trabalhadores que são liberados para as entidades sindicais são o próprio setor público que acaba bancando a liberação. Onde no setor privado, a grande maioria das liberações, quem paga é a entidade sindical. Então, acaba onerando bastante os cofres das entidades sindicais. Então, por isso, nesse sentido, que é importante nós estar discutindo, achando uma saída. Nesse sentido, nós da CUT entendemos, achamos que a saída é nós instituir a contribuição negocial, discutida e aprovada da Assembleia. Tem critérios que nós discutimos, inclusive, lá no Fórum Nacional do Trabalho, com um mínimo de representatividade, que tenha negociação coletiva. E acabe com o imposto sindical. O imposto sindical tem muitas amarras. Sei que tem uma divergência muito grande entre as centrais sindicais nesse sentido. Hoje acho que já avançou bastante esse debate, mas nós temos que achar uma saída para que realmente não continue esse ataque sistemático do Ministério Público, do TCU, da CGU, contra as entidades sindicais. Se nós temos liberdade e autonomia sindical dentro da nossa Constituição, não podemos aceitar, em hipótese alguma, a ingerência de quem quer que seja do Judiciário ou do governo, do TCU contra as entidades sindicais. Isso é atentado contra a organização sindical. Não podemos permitir nenhum tipo de controle. Quem tem que controlar as entidades sindicais são os trabalhadores, através da Assembleia, onde tem que prestar conta em Assembleia, onde tem que aprovar o orçamento da entidade sindical nas Assembleias sindicais. Então, por isso que é importante debater esse tema. Espero que todos nós das centrais sindicais podamos estar sentando, discutindo e achar uma alternativa, que tem projeto tramitando aqui no Senado, tem projeto tramitando lá na Câmara, tem que ver como é que vai ficar aquele grupo especial que foi criado lá na Câmara. Acho que é importante estar envolvendo as duas casas, nós achar uma saída, realmente, onde que possa corrigir os absurdos que o patronal hoje recebe, que a insuficiência que tem os trabalhadores em função às entidades patronais. Então, agradeço a todos e todas. Obrigado pelo convite para esse debate. Muito bem. Esse foi o Valeir Ertling, secretário de Assuntos Jurídicos da Central Única dos Trabalhadores. Eu só quero informar também que nós já aprovamos aqui 2 projetos. Um deles que regulamenta a contribuição negocial, está lá na Câmara dos Deputados. Esse projeto foi construído num evento
dessa comissão, lá no Petrônio Portela, com a presença de cerca de 1.000 sindicalistas, estavam lá representantes de todas as centrais sindicais. O Senado já aprovou, reconhecendo que tem que haver a contribuição negocial. E aprovamos também um outro projeto, que é a estabilidade do dirigente sindical. E não somente o 7, como agora o TST acaba que ele pode... O TST tinha dado 14, agora o STF mudou para 7. Usou para 7, porque não tem uma lei. Se tiver uma lei, eles vão... A lei está acima do que uma decisão que eles possam lá tomar. Então, a lei sendo aprovada, resolve essas duas questões. Os dois projetos eu apresentei mais ou menos já uns 10 anos atrás. 2006, E foi aprovado por unanimidade aqui no Senado. Os dois estão na Câmara dos Deputados. Essa comissão especial que está reunida, parece que está com os dois projetos lá. Se aprovasse lá, é só mandar para a sanção, que garante exatamente o princípio que as centrais e confederações defendem da contribuição negocial. Eu não entrei na polêmica do imposto sindical. Essa eu deixei... Os projetos que eu aprovei aqui não tratam do imposto sindical. Aí é um debate que as centrais, enfim, têm que fazer no momento que entenderem mais adequado. Passamos a palavra agora, na sequência, ao... Pode ser o Moacir? Então, o Moacir Roberto Teschke, secretário-geral da nova Central Sindical dos Trabalhadores. Primeiramente, eu gostaria de cumprimentar o senador Paulo Paim, os companheiros aqui da mesa, os companheiros e companheiras aqui presentes, das centrais, as confederações aqui presentes. Deixa eu fugir do protocolo um pouquinho, senador, mas eu gostaria de cumprimentá-lo pela indicação no Congresso em Foco de Vossa Excelência, pela parte dos jornalistas, como sendo o segundo parlamentar mais atuante aqui no Congresso Nacional. Para nós, os trabalhadores, é uma importância sem tamanho, porque Vossa Excelência tem sido a trincheira do movimento sindical. E pela internet ficou entre os 10 melhores parlamentares, que para nós também é uma satisfação enorme. E eu não poderia deixar em branco... Deixa eu agradecer em público aqui. Se eu fiquei entre os 10, pessoal, os melhores senadores pela internet, que sabe que isso é uma máquina que é montada, né? Todo mundo corre atrás. Eu quero agradecer muito ao movimento sindical. Se não fosse o movimento sindical, com certeza eu não ficaria com milhares de votos lá a nível nacional. E agradeço também aos jornalistas. O jornalista escolheu os 5, eu fui o segundo mais votado pelos jornalistas. Então, meus cumprimentos ao movimento sindical e também aos jornalistas aí. Se não fosse o movimento sindical, com certeza, e vocês todos que estão aqui nessa mesa, eu sei que de uma forma ou de outra, ou no plenário, colaboraram com isso, né? Grande parte do plenário, mas também da mesa. A mesa pede o plenário, na maioria que vota, né? E vamos ter uma segunda mesa em seguida, viu? Os que chegaram depois, a segunda mesa é o Luiz Saraiva, diretor da Contrax, o Dário, o Marcos Piffer, que fala pelo sinal, né? E o Bigaci pela CGTB. Ainda na mesma linha, senador, eu gostaria também de agradecer Vossa Excelência pelo seu embate na última semana na questão do negociado em cima do legislado, da emenda Peroni, porque eu cheguei até a colocar um comentário na internet que Vossa Excelência foi o 618, uma emenda similar a essa, que vos trouxe até o Senado. Uma situação histórica que em 98, pessoal não me engano foi em 98, 99, em que Vossa Excelência disse que nunca não retirou, mas só destacou algumas folhas da Constituição, aonde que naquele momento estava rasgando o Congresso Nacional, se aprovasse o 618, estaria rasgando a Constituição e rasgando a nossa CLT. E nessa, mais uma oportunidade, tentaram fazer novamente. E Vossa Excelência, numa
num momento de grandeza, inclusive colocou, que só iriam alterar a CLT e da forma que o Perón estava se colocando, se passasse por cima do seu cadáver. Uma situação extrema que o movimento sindical lhe deve muito, e eu gostaria de agradecer, porque foi mais uma vitória que o movimento teve, mas através da sua ação, através do seu trabalho, da sua articulação, que nós tivemos essa grande vitória. Você deixa... Porque é importante isso, pessoal. É que quando eles aprovaram na quinta-feira à tarde, se não me engano, nós na sexta chamamos uma audiência pública aqui, para segunda. E segunda-feira de manhã essa sala estava lotada. Estavam aqui todas as centrais, todas as confederações, todas as entidades dos servidores públicos estavam com seus representantes. E daqui nós chegamos a uma estratégia. E daí, na quarta-feira, nós derrotamos a tal emenda lá na Câmara dos Deputados. Teve uma sessão do Congresso na terça. Eu aproveitei, que era uma sessão do Congresso, estavam lá senadores e deputados, fui para a tribuna e disse o que eu pensava dessa emenda Jabuti, contrabando, como eu disse. Chamei até de uma emenda covarde, porque é covardia mesmo querer botar uma emenda de contrabando numa MP que não tem nada a ver, sem nenhum debate. E daí houve aquele um enfrentamento entre o deputado e nós lá no plenário. E, enfim, nós provamos que era um absurdo. Eu lamentava que um gaúcho tinha apresentado uma proposta que nem aquela, que era uma vergonha para Getúlio, para Brizola, para aqueles homens que lá, Pasqualini, João Goulart, que ajudaram a escrever a nossa CLT, né? Mas, felizmente, o resultado foi positivo. Quero aqui cumprimentar os deputados, todos que trabalharam, no sentido de derrubar a proposta, que nós fizemos um movimento aqui a partir da segunda. As centrais estiveram lá, as confederações estiveram lá, o Vicentinho, falei pelo telefone, vou falar do Vicentinho porque com ele eu falei pelo telefone. Eles, não, pai, está bem encaminhado. Isso, foi bom o enfrentamento que tu fez aqui com o Pegonde, e eu acho que está bem encaminhado. E o resultado foi positivo. Então, mais uma vez, nós que estamos dentro do parlamento, somos ferramenta. Mas se o movimento não se articular e não se mobilizar, inclusive como exemplo hoje, nada acontece. Você pode saber que a gente solito não resolve nada. Resolve se sente que está amparado pelo movimento social e sindical. Eu vou descontar do teu tempo os 5 que eu te tirei já. Senador, essa questão da contribuição sindical, da manutenção, do custeio das entidades sindicais, é uma briga antiga. Quando Vossa Excelência ajudou a construir o artigo 8º, o Fogaça, na época era senador, e com Gaston Henrique, Mário Covas ajudou, tem que ser fiel aos fatos. Mário Covas ajudou. Muita gente que Ulisses Guimarães, foi por ele. E nessa discussão, Mário Fogaça, quando eu estava discutindo, e o Gaston Henrique, teve uma discussão muito interessante, onde o Gaston Henrique queria que fosse somente para os associados. E o Fogaça foi muito claro e muito feliz na oportunidade, dizendo que não, que teria de ser para toda a categoria, porque as convenções coletivas, os acordos coletivos, eles eram universais. Era para toda a categoria, e não só para os associados. E desde aquela oportunidade, parece-me que ficou tão claro, e estava na Constituição, e o entendimento das forças contrárias aos interesses dos trabalhadores foram tão fortes, que conseguiram levar até o Supremo, e o Supremo entender que é só para a categoria, que é só fazer a leitura do que está no artigo 8º da contribuição confederativa. Eu digo isso, senador, porque aí está o nosso medo, aí está a nossa preocupação. Se alguma coisa que estava efetivamente na Constituição Federal, e eles conseguiram levar lá fora, até o Supremo, e inverter todo o processo, imagine alguma coisa solta que nem está essa emenda que está sendo proposta. Porque é o seguinte, acabar a contribuição sindical, simplesmente, e colocar uma outra contribuição que chame negocial, chame do nome que for, certo? Simplesmente, sem ter efetivamente a fórmula
e ter a garantia jurídica que nós não vamos ser atropelados da forma que fomos no artigo 8º da Constituição, é um grande risco. É um grande risco que, de repente, a gente acabar com a contribuição que já é um patrimônio do movimento sindical, é um patrimônio do trabalhador e que já tem um costume já travado ao longo desses anos, para começar alguma coisa nova que poderá ser questionado na justiça e acabar nós perdendo tudo. O companheiro aqui da CUT, o Valeir, eu tenho dificuldade de falar teu nome, cara. Foi bem claro, nós não podemos simplesmente jogar a contribuição sindical, trazer uma outra substituindo, sem uma garantia jurídica, certo? E foi muito bem claro também quando fala da classe patronal. Ninguém se questiona a contribuição sindical que vai para o patronal, os valores do sistema S que vai para o patronal, e também as contribuições federativa, confederativa e assistencial, que muitas das oportunidades, quando a gente fecha a convenção coletiva, é colocada também na convenção a parte patronal. Mas aí ninguém questiona. Só os trabalhadores que sofrem dessa forma. Só para ter, Vossa Excelência, com vocês a ideia, o nosso sindicato lá de Curitiba, hoteleiro, ele recebe, ano passado nós tivemos uma greve vitoriosa, certo? E assim ainda nós tivemos 6.000 cartas, um sindicato que tem 12.000 trabalhadores na base. Por que isso? O patronal não se convenceu, não assimilou a vitória dos trabalhadores, fretou carro, van, ônibus e todo, para fazer filas para entregar a carta contrária ao desconto do assistencial. Quer dizer, deveria ser completamente inverso o processo, por causa que tinha tido uma vitória, um ganho dos trabalhadores. No entanto, quando chega na hora da contribuição, completamente inverso. Há poucos dias atrás, eu digo poucos dias atrás, que foi alguns meses, né? Nós tivemos um embate dentro do TST sobre a questão do 119, certo? Ganhamos no número, mas perdemos no quórum. Certo? Esperamos que de alguns dias para frente aí seja colocado em pauta e novamente seja discutida essa questão. Porque o precedente 74, como é que era, ele era bem claro. Era para toda a categoria, tinha um prazo em que os trabalhadores poderiam se opor, que o movimento sindical não questiona isso. Quem não quer, não quer. Mas o que nós temos que lembrar é que as nossas convenções coletivas, os nossos direitos dos trabalhadores são universais, independente, certo? Se o cara é filiado, se a pessoa é filiada, não é filiado, se gosta do presidente, não gosta, se tem articulação política contrária, a favor do sindicato, ele está coberto pela convenção coletiva. Mas, no entanto, na hora de contribuir, na hora de fazer a sua contribuição, aí ele não quer. Numa oportunidade anterior, uma audiência pública, inclusive convocada por Vossa Excelência, onde nós estávamos discutindo, inclusive com o Ministério Público, eu dizia que alguma coisa está errada quando não é a gente que mantém a nossa casa. Certo? E tem que ser o trabalhador, tem que ser a pessoa da categoria que tem que manter a sua entidade sindical, a sua barreira de luta. Não podemos esperar de forma nenhuma de outra fonte de renda que não seja o próprio financiamento dos trabalhadores. As centrais sindicais, senador, há 2 anos atrás, fizeram a representação na OIT, todas as centrais, certo? Na questão desse precedente 119 e das questões antissindicais em que o governo brasileiro, por causa que aí é contra o governo, que aí pega o Ministério Público, pega o TST e pega todas as estruturas que estavam trabalhando contra a manutenção, contra o financiamento, contra o financiamento às entidades sindicais. Teve 2 reuniões, nós tivemos uma no TST, teve no Ministério do Trabalho, teve junto com a OIT, aqui, está em andamento. Esperamos que tão breve, certo, essa questão seja resolvida. Mas eu acho que as coisas... O patronal quer mais discutir. Pois é, com vocês. Quando é a discussão deles, daqui a uns dias, com vocês, o próprio governo está começando a questionar
os repasses para o Sistema S, daqui mais uns dias eles vão bater no movimento sindical e dizer, olha, nós precisamos manter o Sistema S para fazer a qualificação e coisas estão nesse sentido. Já estão pedindo, certo? Então, o que vai acontecer? Vai voltar a roda novamente pedindo o favor, mas, no entanto, quando chega nesse momento, eu acho que você faz. Eu acho que nós temos a saída, senador, que é o projeto 248 de Vossa Excelência. Certo? Eu acho que não precisa fazer emenda constitucional, não precisa inventar roda, não. Eu acho que o que precisa é, efetivamente, a Câmara fazer o seu papel, voltar o 248, que está resolvido o problema. Eu acho que dentro, senhor, está bem simples, não tem pegadinha, não tem nada no projeto 248, certo? Que Vossa Excelência já passou aqui, já fez o seu dever de casa, mas eu acho que nós precisamos cobrar dos nossos dirigentes, certo? Que coloque isso em votação. Nós já tivemos na Comissão de Trabalho uma oportunidade atrás, bem próximo de ser votada, de ser colocada, mas por uma pequena divergência foi pedido vista e depois dessas vistas nunca mais retornou a como se diz, a mesa, certo? Mas eu gostaria de firmar o nosso posicionamento. Nós somos a nossa central, senador, é pela manutenção da contribuição sindical, até porque nós entendemos que a contribuição sindical é para manter a estrutura e a assistencial é para combater, fazer a luta, fazer um bom trabalho, coisa e tal, porque muitas vezes você, da forma que se encontra, se você não fecha a convenção, como é que você vai fazer a manutenção da estrutura? Como é que você vai manter aquela estrutura para continuar trabalhando? Certo? Então, nós temos posicionamento firme da nova central e esse é o nosso posicionamento. Finalmente, eu gostaria de trazer o nosso abraço do nosso presidente, José Calixto Ramos, que está viajando e não pôde estar presente, e que pediu que agradecesse a oportunidade e Vossa Excelência também. Muito obrigado. Muito bem. Esse foi o Moacir Teschke, secretário-geral da nova Central Sindical do